Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico eu vou comentar mais um pouco sobre minha experiência sobre o Synology NAS, principalmente após quase 3 anos de uso desse sistema e o que eu acho interessante, o que eu não acho interessante e se eu continuo tendo a mesma opinião comparada a um dos vídeos anteriores quando eu tinha o Synology NAS após um ano. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque um dos inscritos perguntou para mim, Alan, você tem Synology NAS, você gravou esse vídeo após um ano de uso e será que a tua opinião continua exatamente a mesma ou mudou sobre sua experiência no Synology NAS? Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso, vou comentar algumas coisas e desse jeito você vai ter um pouco mais de ideia sobre minha opinião. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiramente, antes que eu comece a explicar sobre a minha opinião sobre esse Synology NAS, eu vou ir pelo básico. Eu tenho o Synology NAS TS920+, e esse TS920+, foi lançado em 2020. Então, por isso, tem o 2020. Já tem a versão 2023, na qual foi lançada em 2023. E eu continuo utilizando a versão 2020. E você vai me perguntar, Alan, por que você não quis atualizar? E eu vou falar porque eu não senti a necessidade de atualizar. Mesmo assim, porque eu continuo utilizando esse Synology NAS, considerado que já está mais ou menos 3 anos ou 4 anos velho e poderia estar utilizando um sistema muito mais potente? A resposta é simples. Eu gosto de ter um sistema estável, um sistema na qual vai funcionar e não vai dar muito problema. E além do mais, o Synology NAS oferece vários aplicativos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na minha tela, e aqui na minha tela eu vou passar um pouco mais sobre esse meu Synology NAS, o que eu uso, o que eu não uso, o que eu gosto, o que eu não gosto, e por que eu continuo usando esse Synology NAS. Se eu vim aqui na página do Synology NAS, eu tenho meu Synology NAS. Se eu vim aqui na parte de aplicativos, eu tenho alguns aplicativos instalados e todos eles estão funcionando e eu faço utilização deles. Um dos aplicativos que eu uso bastante seria o meu Drive. O Synology Drive funciona muito bem. Com o Synology NAS Cloud funciona isso muito bem. Eu posso sincronizar diferentes dispositivos, eu posso utilizar para fazer backup contínuo do meu sistema e, além do mais, eu posso ir diretamente no File System para localizar aquela pasta específica, aquele arquivo específico e utilizar meu network com uma velocidade bem superior ao invés de utilizar o web browser. Então isso é um aplicativo muito interessante. Eu gosto de usar o Hyper Backup, na qual eu utilizo muito para fazer backup. Todas as minhas fotos estão centralizadas no meu Synology Photos, na qual eu consigo sincronizar todos os dispositivos para fazer backup nesse Synology NAS e desse jeito eu consigo manter minhas fotos atualizadas, compartilhar entre minha família, compartilhar em diferentes usuários e fazer muitas outras coisas. Tailscale eu não uso muito, eu prefiro utilizar algumas ferramentas do Docker. Então se vem aqui no Container Management e vem aqui na parte de Containers, e aqui teria todos os meus containers. Eu uso o Relay para gerenciar todas as minhas receitas, eu uso Tandoor receitas, eu uso o Wiki.js para criar todas as minhas informações e tenho todos esses aplicativos. Eu uso Cura Online para fazer o upload da meus 3D, fazer a conversão para utilizar minha impressora 3D e fazer a impressão. Então, tudo aqui estaria centralizado. E mesmo eu tendo vários aplicativos, a quantidade de memória RAM, se eu vir aqui, ela não está muito alta, está no 40%. Se eu colocar algumas fotos, fazer algumas aplicações, ele sobe um pouco mais, porém não chega a 100%. Então, para mim, seria o suficiente. O que eu parei de fazer? Eu parei de utilizar esse sistema para Plex ou para sistema de mídia, porque eu tenho outro sistema que funciona muito bem para isso. Para o Synology NAS, o que eu mais utilizo? Eu utilizo para o meu próprio NAS System, só para ter uma fonte de todas as informações sejam copiadas lá. Além do mais, eu utilizo alguns aplicativos leves. Se eu fizer transcodificações ou transmissões diretas de vídeo, eu não utilizo para isso. Outra coisa que é muito interessante do Synology NAS é a questão de dados. Por que eu falo de dados? Se eu vim aqui na questão de... Se eu vim aqui no aplicativo chamado Storage Manager, e aqui nesse aplicativo ele vai aparecer todos os meus HDs. Eu teria 4 HDs conectados e mais 2 SSD conectados, na qual ele funciona como cache.
Então, a transmissão de dados funciona muito bem. Se eu vim aqui na parte de storage, eu tenho 4 HDs de 4 TB cada e eu teria 2 SSD de 500 GB cada, funcionando como espelho e aqui funcionando como RAID 5. Se eu vim aqui e abrir meus HDs, uma coisa interessante é que todos esses HDs estão como health. Lógico, através do Hyper Backup eu faço backup de todas as informações, porém, uma coisa que me surpreendeu quando eu estava olhando é se eu vim aqui num desses HDs e colocar Health Information, essa aqui seria a quantidade de horas que estaria esse HD funcionando. Então, se eu pegar a calculadora, eu tenho um total de 42.180 horas. Vou dividir por 24, então eu teria 1.757 dias funcionando. Se eu dividir por ano, então vamos dividir por 356 e teria quase 5 anos funcionando esse HD sem parar. Uma coisa interessante é que esse HD seria o WD Red normal, que eles dão garantia de 2 anos. E ele continua a estar funcionando sem problema nenhum. Por quê? Por causa que a quantidade de dados que eu copio e colo e modifico não é tão grande para utilizar ou forçar muito esse HD. O que eu mais utilizo isso é para um ponto centralizado de informações. Lógico, toda semana, quando eu termino de gravar meus vídeos, eu coloco todas as informações nesse Synology NAS, faço uma edição e depois eu removo para um HD externo. Então, pelo menos esse local teria centralizado, porém a transmissão de dados seria no máximo 150 a 200 GB por vídeo. Então, não teria muitas informações entrando e saindo todos os dias. Além do mais, eu gosto de utilizar esse Synology NAS como centro de mídia ou centro de fotos, upload de tudo, fazer backup, mas não para ficar copiando, colando, removendo, copiando, colando, removendo. Por que eu parei de utilizar esse Synology NAS para meu Plex ou para o meu Emb? Porque ele não é poderoso o suficiente para rodar o Plex muito bem. A não ser que se faça transmissão direta, quando ele tenta fazer encriptação ou transcodificação do meu vídeo, todas as informações, todos os vídeos ficam muito lentos, principalmente se você rodar 4K. Além do mais, porque eu não quis investir em muitos HDs grandes para esse Synology NAS, então se por acaso eu quisesse colocar um vídeo 4K, ele usaria cerca de 50 GB das informações, na qual eu não tenho tanto disponível. Se eu vim aqui eu tenho 4.3 disponíveis, então se eu utilizar 50, 60 GB por vídeo, esses 4 TB vão desaparecer de modo muito rápido. Por isso mesmo que eu não utilizei mais para o meu Plex. Além do mais, porque eu continuo querendo utilizar esse Synology NAS mesmo sendo mais antigo. Se por acaso eu quisesse utilizar esse sistema para fazer transcodificações de mídias e outras coisas, não seria mais interessante. Eu pegaria um computador, um NUC ou um outro computador pequeno, colocaria uma placa de vídeo e daí conseguiria fazer transmissão. Mesmo assim, se eu quisesse, eu poderia colocar esse computador pequeno com um CPU poderoso ou até uma placa de vídeo poderosa, e mesmo assim eu poderia ter todas as informações nesse Synology NAS e utilizar o computador só para fazer transcodificações e suporte de mídia. Porém, eu parei de utilizar tanto para mídia, então eu não tenho a necessidade de fazer isso. Outra coisa que é muito interessante e uma coisa que eu adoro seria a questão do Hyper Backup. Porque ele simplesmente funciona. E eu postei vários vídeos como que você pode fazer esse backup, como que você pode utilizar, porque é interessante. E mesmo assim, toda semana esse Hyper Backup faz backup. Eu sei que meus dados estão garantidos desse computador para um outro computador e se por acaso qualquer um desses HDs falharem ou esses dados forem corrompidos, eu ainda continuo tendo uns backups na qual ele faz através do Hyper Backup. E a notificação é perfeita. Normalmente na sexta-feira eu recebo um e-mail e falo, teu backup foi completo, tua verificação de dados foi completa, daí eu fico mais tranquilo. Se por acaso não acontecer isso, eu já vou verificar o porquê isso não está funcionando. E normalmente uma vez por semana já é o suficiente para mim. Então, o que mais que eu posso falar sobre o Synology NAS? Eu inicialmente comprei o Synology NAS só para fazer um teste e pensei, eu vou utilizar por um tempo e talvez colocar para vender, ou se eu não gostar, pelo menos eu testei e vi como que era o sistema. E através do tempo eu comecei a gostar mais desse sistema, porque eu não preciso ter um computador dedicado para isso. Eu posso ter o meu Synology NAS, que é uma caixinha pequena, que eu posso colocar embaixo do móvel, posso esconder no lugar, lógico que tem que ter um pouco de ventilação para não aquecer, mesmo assim eu posso esconder esse sistema em qualquer lugar, ele funciona de modo correto, com baixo consumo de energia e nunca me deu problema. Basicamente não tem nenhum tipo de manutenção, é simplesmente plug and play, sem problema nenhum, lógico, tem algumas configurações iniciais, mas após isso, plug and play,
e não se incomoda com nada. Quando eu ia para o meu OpenMediaval ou para outros sistemas, eles têm um sistema mais poderoso, eles têm mais opções. Você pode instalar em qualquer sistema. Você pode ter um computador com muito mais HDs, você pode ter um CPU muito mais potente, você pode ter muito mais memória RAM, você pode ter uma placa de vídeo muito maior. Porém, no momento, eu não utilizo toda essa potência, a não ser que eu estivesse utilizando para transcodificação de vídeo, a não ser que eu tivesse feito de volta o meu servidor Plex. Eu não preciso desse sistema e não preciso tanto storage, porque todas as minhas informações eu consigo manter ou no meu Synology NAS ou eu consigo manter nos meus backups, que seriam HDs externos. Então não tem necessidade de ter todos esses dados reunidos em um lugar para uma utilização muito rápida. Mesmo assim, se eu tiver 2, 3 pessoas utilizando esse sistema, vai funcionar de modo perfeito. Talvez eu vou sentir problema quando eu tiver muito mais pessoas conectadas no meu sistema e eles utilizando mais informações, porque normalmente vai ser eu, minha esposa, meu pai, minha mãe utilizando esse sistema ao mesmo tempo, então o sistema não chega a ficar lento. Porém, se você tivesse uma empresa e tivesse mais usuários, eu ia falar, não vai para o DS920, vai para o DS923 ou vai para um outro sistema um pouco mais poderoso, com mais HDs, para você ter um sistema mais estável. Mesmo assim, pela minha utilização, porque eu preciso, ele funciona muito perfeito. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido o porquê eu continuo utilizando meu Synology NAS, mesmo ele sendo ultrapassado, mesmo ele sendo um pouco mais antigo, e mesmo sabendo que eu poderia atualizar com um sistema muito mais poderoso, um computador ou outra coisa. Simplesmente é o conforto. Você acaba entrando no comfort zone e você acaba não precisando fazer mais nada. Talvez mais para frente eu vou querer fazer mais invenções, vou querer fazer mais outras coisas, porém no momento o meu Synology NAS está servindo para minhas necessidades. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!